Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, também dá para fazer perguntas por ali. Mas primeiro vamos para a parte da nossa apostila, digamos assim. Nós temos um material de apoio, e esse material de apoio a gente disponibiliza ele aqui dentro do Classroom. A gente tem uma apostila bem completa. Aqui aborda todos os assuntos do curso, e qualquer um de vocês vai ter acesso a isso aqui. Daí vocês podem baixar, pode usar ela da forma que acharem melhor. Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nela e tudo mais. Ali vocês vão encontrar realmente tudo que é assunto a respeito do curso. Aqui também no material de apoio a gente tem um glossário. Durante o curso nós vamos falar bastante termo técnico, que muitas vezes, 99% das vezes, o pessoal não sabe o que é. Então a gente montou um materialzinho explicando o que é o que são essas palavras estranhas que muitas vezes a gente vai falar, a gente vai comentar, e não é nenhum bicho de sete cabeças. Normalmente é só uma sigla para alguma coisa, ou então o nome do negócio está em inglês. Então é uma coisa bem simples, mas que às vezes atrapalha. O cara às vezes não sabe o que é software, por exemplo. E aí, caso tenha alguma dúvida, vocês podem perguntar tanto no chat da aula, como também ali no próprio Classroom. E agora no WhatsApp também, né? Agora a gente tem um grupo no WhatsApp. Então espera que seja mais fácil de vocês se comunicarem com a gente lá. Vocês podem perguntar, não tem problema nenhum. Vou botar de novo o link. Aí, essa parte do nosso material de apoio, ela é bem completa, tá? A gente pode se guiar basicamente só por isso aqui, se não quiser procurar fora. Mas também eu acho importante falar para vocês que a internet é um lugar onde tem tudo, então vocês vão encontrar tudo na internet também. Dentro dessas informações gerais, a gente tem também alguns vídeos rápidos, assim, de substituição de componentes do computador. Esses vídeos aqui foram gravados por nós mesmo aqui do CRC. Foi até um colega nosso que gravou, Gustavo. E ele mostra a parte resumida de como que troca cada componente. Então, vocês, caso tenham alguma dúvida de como é que funciona, venham aqui que dá tranquilamente para vocês se lembrarem. Aí, a nossa primeira aula, a gente teve a primeira aula lá, e a gente tinha um slide. Normalmente todos os materiais de aula vão ficar gravados aqui, então... Questionários também, aí vocês vão poder responder por essa plataforma. Então é importante que vocês entrem no e-mail, né? E quem não disponibilizou e-mail ainda, pode te mandar pelo WhatsApp ou aqui no chat, para poder acessar essa plataforma. Vai ter materiais extras, vídeos, a própria gravação da nossa aula vai estar lá. Então é bem importante. Aí tu pode mostrar para eles como faz para entrar no Classroom? Caso alguém não tenha tentado, ou sei lá, não conseguiu, eu vou mostrar para vocês como que faz para entrar na sala de aula. Até porque ali, acredito que tenham poucas pessoas que tenham entrado ali na... Sete. Até... Mas também tem novas pessoas aqui que a gente não tem e-mail. Sim, daí a gente já manda para vocês também ali. E o e-mail tem que ser do Gmail. Bom falar isso, porque... Então, basicamente, vocês vão receber um e-mail. No caso aqui, eu recebi um e-mail que é exatamente assim, ele não tem mistério nenhum, ele só vai ter um botão para vocês clicarem, no momento que vocês clicarem no botão, ele vai redirecionar já direto, e aí vocês vão ter acesso a todas as aulas. Aí clica em atividades ali. Aí aqui em cima, em atividades, é aquela página que a gente estava vendo ali. Vocês vão encontrar essas informações gerais. Algumas coisas que vocês não estão vendo porque a gente não postou ainda. Mas ao decorrer do curso a gente vai colocando mais material. Então vocês vão ter acesso a tudo isso aqui.
As próprias avaliações também, os exercícios e tudo mais, que a gente faz em aula ou pós-aula, vão ficar aqui. Então, tudo vai poder ser consultado. Então, só queria falar de novo, a gente tem o grupo do Whats, a gente deixou o link no chat aqui. Acabei de botar, pessoal. Acho que tá entrando aqui. Aí a gente sabe que pode ser que seja chato entrar no Classroom ali. A pessoa vai querer entrar no Classroom só de... O código do Classroom. Pode ser. Eu vou botar para eles aqui. Código da turma, né? Essa aqui. Aí, às vezes o cara não quer... O link dá, Jonathan? O link dá para entrar direto para mim? Ou não? Sim. Acho que não. Sim, daí tu põe o código. Enfim, às vezes o pessoal não quer vir olhar no Classroom ali e tudo mais, e daí caso tenha vergonha, seja lá o que for, dá para usar o nosso grupo do WhatsApp para perguntar qualquer coisa. Então vocês entrem, é bom, é interessante. Dá para mandar meme lá, não tem problema nenhum. No grupo dá para mandar. É o grupo livre. Então é tranquilo. Não tem estresse, pode perguntar. Por mais que tenha perguntado 10 vezes, pode perguntar 11, não tem problema. Então acho que da parte do Classroom e da nossa parte de comunicação é isso. Não sei, tu quer comentar mais alguma coisa, Anderson? Não. Eu acho que do Classroom é só isso, né? Só reforçar ainda que vai ter atividades que vocês vão ter que entrar no Classroom para responder. Sim, para questionários. Pelo menos para fazer essas atividades. Tá, então a gente pode passar para a aula, então? A gente vai revisar, então, a primeira aula, já que tem algumas pessoas novas, pessoas que não vieram na primeira aula. E essa primeira aula é só para apresentar para vocês quais os principais componentes do computador. Processador, memória RAM, placa-mãe, essas coisas bem básicas. Assim. Tá, então vamos lá, pessoal. Computador todo mundo já conhece, já sabe, é uma coisa que hoje em dia é indispensável, não tem como a gente ficar sem para fazer algumas coisas. Então, a gente vai falar bastante sobre ele e principalmente sobre como consertar, porque muitas vezes a gente tem computador em casa, do nada ele pifa. A gente vai ter que pagar alguém para fazer. Então, a ideia é que a gente se torne a pessoa que paga para fazer. Mesmo que vocês não sigam nessa área, vocês conseguiram numa empresa arrumar um computador, vocês vão saber fazer muitas coisas. Pelo menos para vocês vai ser útil. Isso daí eu garanto. Então, vamos lá. O computador, ele tem várias peças. E algumas delas muito importantes, outras nem tanto. Algumas, por exemplo, a gente não vai precisar obrigatoriamente ter. Então, a gente tem... Vamos começar pelo básico. A gente tem uma placa-mãe. A placa-mãe, ela é o componente que liga todos os outros. Então, por exemplo, Então, tudo vai ser conectado nela. Então, a primeira coisa que vai ser conectada nela, o processador. O processador, daí, ele é o cérebro do computador. Ele que faz todos aqueles cálculos, ele que processa uma informação. Quando tu clica lá na tua tela, é ele que vai fazer com que aquela ação seja cumprida, o processador. Então, o processador, ele tem um lugarzinho certinho ali para conectar, que a gente logo em seguida vai comentar. Então, a gente tem HD e SSD. HD e SSD, eles têm a mesma função. A diferença entre eles é que um é mais moderno. Então, ele serve para guardar nossos arquivos. E, basicamente, é isso. Então, tu vai guardar tudo ali. Tuas fotos, teus programas, o sistema operacional, que pode ser o Windows, qualquer outro. Logo em seguida, a gente já vai comentar disso. E outro componente que é obrigatório a gente ter é o cooler ali embaixo, que a gente até tem marcadinho ali, que é a ventoinha. Ele serve para refrigerar o processador. A fonte também
é outro componente obrigatório. E por último, a memória RAM. A memória RAM também é conectada na placa-mãe. E a gente vai ver logo em seguida o que ela faz. Temos outros periféricos também que não são tão importantes. São mais para deixar o computador mais rápido ou fazer coisas que vocês não poderiam fazer sem elas. Por exemplo, placa de rede. Você vai poder conectar no Wi-Fi. Tipo, não precisa dela necessariamente para funcionar o computador. Mas ela meio que melhora a sua vida. Placa de vídeo também para rodar jogos e tal. Não precisa dela para gerar a imagem do computador. Mas se tu quiser rodar um jogo muito pesado, você vai precisar de uma placa de vídeo boa. Eu acho que é isso, né? Essa primeira parte. Tá, esse é o nosso computador montado. Logo em seguida a gente já vai aprender a montar ele. Então vamos lá. Como eu falei, a placa-mãe talvez o componente mais importante do computador. Ele é essa placa que faz a comunicação entre todas as outras peças. Então, eu não sei se vocês enxergam o meu cursor do mouse. Eu enxergo ele meio lento. Tá, não tem problema. Aqui nessa parte do meio, aí dá pra ver. O cursor, é o socket onde a gente encaixa o processador. Aí nós temos também essa parte amarela aqui, esses dois sockets amarelos, que é o espaço onde a gente põe a nossa memória RAM. Mas normalmente o pessoal tem 1 ou 2 pins, então nós conectamos aqui. Aqui nós temos amarelo também, nessa placa, e esses dois pretinhos. Nós temos os slots PCI Express. É nesses slots aqui onde a gente vai conectar essas placas que o Anderson comentou com vocês. São as placas de vídeo, placa de som. Meio que são melhoras no teu computador. São, que nem ele falou, o teu computador normalmente não tem Wi-Fi. Então, se tu comprar uma plaquinha de Wi-Fi, se ela for desse slot, ela é conectada aqui. E, enfim, essa aí é a placa-mãe. Por enquanto, é o que a gente precisa saber sobre ela. E da informação dela também, né? LGA 151. Ela sempre está escrito nela a informação, ou modelo ou socket. Que no caso ali é LGA 151. Ela só vai aceitar processadores desse socket. Essas duas informações aí são importantes, principalmente para quando a gente vai montar o computador. Às vezes, sei lá, queimou o teu processador, ou tu tá comprando um computador novo mesmo, então tu precisa saber quais as peças que vai comprar. Então, normalmente, na placa vem escrito qual é o modelo de socket, e a gente precisa usar um processador que seja compatível com esse socket. E a princípio, da placa-mãe é isso. Então, aqui tem outra placa-mãe. A diferença dela é que ela é de outra marca. E ela suporta um processador diferente. A gente vai ver por que eles são diferentes daí também. E a princípio, sobre placa-mãe é isso. Aí agora vamos para a parte do processador. O processador, como eu comentei com vocês, ele é o cérebro. Ele que vai executar todas as ações no computador. Quando está com o computador ligado, é ele que tu vai clicar lá com o teu mouse, ele que vai mandar o computador abrir o programa. E qualquer outra coisa que tu for fazer, basicamente o processador ele é o cérebro. A gente tem dois tipos de... A gente tem dois fabricantes maiores de processadores. Basicamente, existem esses dois. A Intel e a AMD. A Intel e a AMD. Esses dois fabricantes são os maiores e eles tomaram conta do mercado. Então,
normalmente vocês só vão ver esses dois. A diferença entre eles, aí entra aquela parte que eu comentei com vocês, o porquê das placas-mães serem diferentes. É porque o encaixe dos processadores são diferentes. As duas marcas têm encaixe diferente. A placa-mãe da AMD normalmente usa processadores que têm os pinos nele. Já a placa da Intel é diferente. O processador normalmente ele não tem pino nenhum, quem tem é a placa-mãe. Logo em seguida também, a gente vai ver exatamente como é que encaixa o processador aí e tudo mais. Pode falar. Não, só ia falar. Muito importante sempre saber qual placa-mãe tu está comprando. Aí tu pesquisa a informação dela para não comprar um processador errado. Se da Intel, só dão nas placas da Intel, da AMD, só na da AMD. Exatamente. Aí o encaixe dela. Aí, bom, aqui tem uma imagem. Normalmente a gente ia falar sobre encaixe do processador, mas hoje a gente tem um vídeo para mostrar para vocês que eu acho que vai ficar bem melhor da gente ver como é que funciona. Então, logo em seguida a gente vê. E aí é o desafio, né? Onde que encaixa o primeiro da AMD? Eu gostaria de que vocês me respondessem. O Alto Feliz eu acho que já respondeu, né? Ontem a gente já tinha essa resposta e tudo mais. Então, bom. O da AMD é no primeiro, só que é no slot ali ou no segundo? Eu queria que vocês respondessem. Principalmente o pessoal de Guaíba aí que não tava. O processador da AMD, o primeiro ali, ele vai em qual dos sockets da segunda coluna ali? Tu tava na última, Bruno. Tu não vai. Vem. Tu já tá... Já sabe. O Léo falou primeiro. Mais alguém se arrisca? Dá pra dar uma olhada aos pinos. Dá pra ver os pinos do AMD atrás. Aí, ó. Viu? O Rafael já tá sabendo. Pode passar, hein? Mostra ali as setinhas. Então, bom, é isso aí mesmo. O AMD na segunda ou Intel na primeira. É o que a gente acabou de comentar. Então, vamos lá. Aí a gente vai comentar sobre o cooler. O cooler, ele normalmente é encaixado em cima do processador. Ele ou é parafusado, ou ele é encaixado com essas travinhas. Não sei se vocês conseguem ver onde eu estou apontando. Mas esses são basicamente os dois tipos de encaixe que a gente vai ter de cooler. Normalmente mesmo ele é parafusado. O cooler, ele serve para resfriar o processador. O processador, como ele está trabalhando ali sempre constante, ele é uma peça que aquece muito. Essa peça aquecendo, ela acaba perdendo a eficiência dela, acaba se desgastando e tudo mais. E nos processadores mais antigos, isso acontecia até dele derreter a placa, porque chega a uma temperatura bem absurda, bem quente. Então, foi criado um sistema de resfriamento, que é o cooler. O cooler tem essa parte de metal, que ele é um dissipador de calor. Basicamente, ele ajuda a parte ali, a ventoinha, a melhorar esse resfriamento. Junto com isso, antes de montar ele na placa, a gente tem também um outro componentezinho, que ele não é considerado uma peça do computador, mas ele é super importante para manter o computador funcionando e tendo a eficiência, sem que ele chegue numa temperatura tão alta que ele desligue. A Sofia perguntou isso mesmo. Qual o máximo da temperatura que pode chegar? A princípio, os processadores têm uma proteção que já vem embutida neles. Eles desligam automaticamente em 100%.
Mas se não tivesse essa proteção, eles provavelmente iam esquentar até derreter. Geralmente, acho que é 80 graus, 90 graus, ele... Tipo, se ele chega numa certa temperatura, ele vai desligar automaticamente. Eu já vi no máximo 92, 90 por 95. aí, ele chega nessa temperatura, ele vê que não dá mais para ele desliga. Porque É, pode danificar outras peças do computador, pode queimar. Aí depende do processador mesmo. Aí, no caso, para tu ver que está esquentando, está desligando assim, tu pode trocar o cooler ou trocar a pasta térmica, colocar uma melhor qualidade. aí voltando ao assunto da pasta térmica. A pasta térmica, a gente coloca na parte de cima do processador, na parte que vai entrar em contato com o cooler, para que essa pasta ajude a fazer a troca de calor entre esse dissipador de metal e o metal do processador. Essa pasta térmica, ela é um composto, ela é uma pastinha que ela parece uma pasta de dente, as mais simples, que ela é justamente um composto que serve para ajudar a trocar calor. A gente quer que o calor saia do processador e vá para o cooler. A ideia ela ajuda a transmitir esse calor que está vindo do processador para o cooler. Isso. A ideia é que o processador mantenha uma temperatura constante para que não ocorra essa função de ele aquecer e desligar. O Alexandre tem uma pergunta ali. Qual que seria a pasta térmica? Já respondeu isso. Não, acredito que seja isso. Tudo. Aí, bom, a parte do cooler é isso. Logo em seguida a gente vai ver como montar na prática também. Então, aí mostra mesmo passando a pasta térmica e tal. Exatamente. Aí vamos para a parte de memória RAM. A memória RAM, então, ela é uma memória que, basicamente, ela ajuda o processador a executar as tarefas de uma maneira mais rápida. Então, a memória, ela é basicamente isso. Então, quando tu vai abrir um programa, a memória RAM vai lá e pegar uma partezinha da memória para ajudar o processador a abrir esse programa. Então, o que vocês precisam saber sobre a memória é que quanto maior a quantidade de memória, maior é a velocidade que o teu computador vai executar essas tarefas. Não depende só da memória RAM a velocidade de utilização ali do teu computador, mas ela é uma grande responsável para que isso seja cada vez mais rápido. Então, a gente até colocou ali, quanto mais memória, melhor. Então, tudo usa memória RAM. O teu processador vai lá e vai abrir o teu sistema operacional, vai usar memória. Um programa, abrir uma foto, vai assistir vídeo, tudo usa memória. Eu não sei, tu quer comentar mais alguma coisa, Anderson? Não, acho que é isso mesmo. Tem uma pergunta ali do... Tá. Vamos lá. Existe memória certa para a placa certa? Sim, existe. Aí é o que a gente vai ver logo em seguida. Como eu falei ali aquela hora da placa-mãe, aqui estão os slots de memória. As memórias vão ser conectadas desses slots, independente da ordem aqui. Pode ser que eu já vi, tem placas-mãe de 2 slots de memória, 4 slots de memória. Eu já vi até com 8. Então, tanto faz o lugar que conectar. Precisa encher de memória todos os slots? Não precisa. Se tiver um pente de memória só, tá ótimo. Já funciona, não tem problema. Aí, respondendo a pergunta ali do Léo César, existe memória certa para a placa certa. A gente vai ter vários tipos de memória. Hoje em dia, os mais utilizados são de DDR2 ou 3 para cima, sendo a mais nova ali, DDR4. Então, cada placa vai usar cada tipo de memória.
Então, como eu comentei ali, aquela hora da placa-mãe. Na própria placa-mãe ali, normalmente tem escrito que tipo de memória que ela usa. A memória RAM dela, caso não tenha escrito, a gente pode procurar ali no site do fabricante da placa-mãe. Tu vai lá e vai procurar por aquele modelo de placa-mãe. Lá vai dizer exatamente qual o tipo de memória que ele usa, para não ter perigo, porque senão ela não vai encaixar. Ela tem um tamanho certo ali, ela tem um cortezinho ali, se vocês conseguirem ver. Ela tem um cortezinho em cada pente e eles são em diferentes lugares. Então, ela não encaixa em qualquer lugar, ela encaixa só no local certinho dela. Então, até não para não ter perigo da pessoa realmente encaixar errado e tudo mais e acabar perdendo um pente de memória. Porque se chegasse a encaixar errado, ia queimar, sem dúvidas. Então, como vocês podem ver, esses componentes de computador, não só memória, como qualquer outra coisa que a gente conectar no computador, ele tem um lado certo, não tem como errar. Então, é que nem aqueles joguinhos de criança, sabe? Que tu põe o quadrado no quadrado, tem a pecinha redonda e tudo mais. O computador, ele é assim. Ele não é tão complicado assim de se aprender a resolver problemas e tudo mais, e a mexer nele, na parte interna e tudo mais. O pessoal que coloca muito mito em cima desse tipo de coisa. E vamos pro próximo. Agora a gente vai falar sobre a parte de A HD. pergunta da Estela ali, sobre os hertz da memória. Sim, sim, não tem, na verdade, problema. A diferença é que ele vai. A memória, quando tu conecta, ela vai funcionar todas na mesma frequência. Então, se tiver uma memória de, digamos, de 1666 Hz, que é um, é um, é um nível de frequência que algumas memórias mais novas usam, e tu tiver uma outra de uma frequência mais baixa, essa que tem a frequência mais alta, ela vai ficar utilizando a mesma frequência da que está mais baixa. Então, talvez não seja muito interessante para ti, porque tu não vai utilizar toda a potência que aquela memória RAM melhor vai ter. Então, é interessante tu colocar mesma frequência os dois. No caso, a mesma quantidade de hertz. Então, também, de novo, tanto faz o slot que tu pôr o pente de memória, não tem problema nenhum, pode colocar em qualquer um. Pode colocar também em qualquer capacidade de memória, desde que ele seja daquele tipo ali, não tem problema. No princípio, tudo certo. Bom, ali tem mais uma pergunta. A memória muda a frequência dependendo do slot? O slot de memória ele tem uma capacidade máxima, dependendo da placa. Então, tudo depende da capacidade máxima da placa. Ali, quando tu procurar pelo tipo de memória ali no site do fabricante, vai ter a frequência máxima com que a memória pode trabalhar. Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas basicamente é assim. Tá, dual channel. Sim. Tá. Dual channel. Tá. Dual channel funciona só quando tu tem duas memórias da mesma frequência, sendo o mesmo pente. A ideia do dual channel é que tu vai ter duas memórias funcionando perfeitamente sincronizadas as duas. Então, às vezes, quando tu tem uma frequência diferente de memória, elas têm uma deficiênciazinha ali. Elas não vão ser tão rápidas quanto dois pentes iguais. Por isso, normalmente, o pessoal gosta de colocar dois pentes de 2 GB no computador. Até no curso avançado, depois, já fazendo a propaganda lá do Gustavo, nosso amigo, e professor do curso avançado, no curso avançado vocês vão aprender melhor como que funciona essa parte de dual channel e overclock.
vai ter bastante informação bem mais técnica e detalhada. Então, até não é o nosso foco aqui. Então, aconselho vocês a fazerem um curso avançado logo em seguida. Só respondendo a tua pergunta aí, Bruno, o Dual Channel depende da placa-mãe. A placa-mãe tem que suportar isso aí. O pente de memória não faz muita diferença. Tá? Então, posso passar então? Tá, então vamos lá. Vamos comentar agora sobre a parte de armazenamento do computador. HD e o SSD, como são chamados, eles servem para que... É um componente que serve para armazenar nossos dados, nossos programas, nosso sistema operacional. Então, tudo que a gente baixar da internet ou que a gente copiar de dentro do pendrive do telefone vai vir aqui para dentro. O HD, ele é a única parte a única peça do computador que ainda é mecânica. Então, ele tem um disco ali dentro que gira e tudo mais, tem uma agulha. Ele funciona tipo um toca-discos. Não sei se vocês conhecem isso, mas funciona, tem o mesmo princípio. Só que ali dentro tem um disco muito menor que gira bem mais rápido, um toca-disco e tal. Então, ele tem uma capacidade máxima. Ele é um pouco lento, o HD. Então ele consegue armazenar bastante coisa dentro dele. E ele é uma peça que serve basicamente para isso. Já o SSD é uma evolução do HD. É uma peça que é mais moderna, tem uma tecnologia diferente. Ele não é mais com disco. Ele funciona parecido como funciona um pendrive. Ele é menor que o HD, ele é mais leve e tudo mais. Então, ele armazena as coisas, as nossas informações, tudo dentro dele ali também, quase como se fosse um pendrive. E a diferença maior entre ele e o HD convencional é que o SSD ele é muito mais rápido. Então, isso dá uma diferença gritante no dia a dia quando a gente está usando. Outra diferença também, que é bem importante, é que ele é bem mais caro. Comparando esses dois aqui em preço, esses dois componentes aqui, um HD de 1 TB está entre 250 e 280 reais. Já um SSD de 250 GB está esse preço. Então, é bem diferente. É um quarto do preço. É bem mais barato o HD. E aí, vamos para a parte do encaixe dele. O cabo... esse HD, ele se comunica com a placa-mãe, o processador e as outras peças através de um cabo. Esse cabo é chamado cabo SATA. Ele é uma conexão de dados. Então, basicamente, todas as informações vão passar por esse cabo. Tem um outro conector que serve para alimentar de energia esse HD. Esse é o famoso cabo SATA de energia. Tem o mesmo nome os dois. A diferença é que um transmite dados e outro energia. Ele é encaixado nesses slotzinhos ali da placa-mãe. E aí, tu vai ter placa-mãe que tem um monte desses slots. E aí, tanto faz em qual tu vai encaixar, não tem problema nenhum. Assim como qualquer outra coisa ali. Outra coisa que vai nesses slots aí também são os drives de CD e DVD. E também outras coisas que queiram colocar no computador. Mas normalmente são só os que mais são utilizados são esses dois. Agora a gente já montou a parte da placa-mãe. A gente não tem mais nada para conectar na placa-mãe. A gente vai precisar agora energizar os nossos componentes. Para isso,
a gente vai precisar de uma fonte de energia. A fonte de energia é meio autoexplicativa. Ela serve para energizar o computador. Então, vai ter vários tipos de fonte. Essa fonte aqui que tem na foto, ela é uma fonte bem simples. Então, fonte de energia, ela vai ser quadrada assim, ela é um tamanho padrão, vai caber em qualquer gabinete. E ela vai ter um conjunto de cabos, que é padrão em todas. Também ali no corpo da fonte, a gente vai ter sempre um adesivo, contendo todas as informações. Ali vai dizer se ela é bivolt, vai dizer qual é a capacidade dela, e entre qualquer outra informação. Tem outras mais técnicas ali, que é a voltagem de cada fio e tudo mais. Mas o que interessa para a gente é o modelo dela aqui, onde contém já a potência dela. E caso a gente precise procurar pelo modelo na internet, a gente já tem aqui. Então, esses cabos, eles têm vários. Então, esse primeiro aqui, que é o maior deles, serve para alimentar a placa-mãe. Esse aqui, ela é meio que a alimentação geral da placa-mãe. Ela vai energizar lá a parte do HD, a parte do processador também, e os LEDs, todas as partes da placa-mãe. Além dessa aqui, outra que é importante, que o computador não liga sem, é esse aqui, esse aqui de 4 pinos. Esse conector ele serve para alimentar especialmente o processador. Esse pino aqui, ele não, se não tiver conectado no computador, o computador não vai ligar de jeito nenhum, porque o processador não tem energia. Esse conector aqui é de 4 pinos, mas tem algumas fontes que já vêm com 2 conectores de 4 pinos, que servem para algumas placas-mãe que consomem mais energia. Aí eles vão utilizar 8 pinos. Mas a grande maioria vai ser esse pino esse aqui de 4 pinos. Como a gente viu ali, aqui tem o cabo SATA de alimentação. Esse aqui vai ser para alimentar os drives de CD, HD e tudo mais. Tudo praticamente vai ser alimentado por ele. As coisas que não são conectadas na placa-mãe diretamente. E para os HDs mais antigos, a gente usa também esse aqui de 4 pinos. Uma dúvida legal ali do Bruno. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu só terminar esse aqui que eu já vou para os 6 pinos ali. Aí tá, a gente já conseguiu alimentar o nosso processador, a nossa placa-mãe toda, conseguimos alimentar o nosso HD, o SSD, seja lá o que for. E aí agora a gente tem esse aqui de 6 pinos. Esse aqui serve principalmente para alimentar placas de vídeo GPU, as GPU. As placas GPU, às vezes, elas consomem bastante energia. A gente vai ver que tem placa que tem até cooler nelas. Tem placa com 2, 3, 4 coolers nela, inclusive. Então, tem algumas placas que vão precisar desse cabo de energia. Então, ele serve para alimentar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta do Bruno ali, tem algumas placas que vão precisar, então. E daí, se a tua fonte não tiver, a tua placa não vai funcionar, porque ela precisa dessa alimentação. Então, se tu conseguisse fazer funcionar, isso daí é um milagre. Ela não vai funcionar, porque ela precisa dessa alimentação. Mesmo adaptando, no caso, se ela não tem esse cabo, é porque ela não tem potência suficiente para dar para a tua placa. Há umas placas muito potentes de fontes bem potentes. Exatamente. Tá, vamos lá. Aqui tá a parte mais técnica da coisa. A gente deixou isso aqui mais por curiosidade, caso o pessoal queira mexer, testar e tudo mais. E depois, mais para frente, a gente também vai ver que isso aqui é um pouco importante. Né?
Aí, comentando sobre os slots PCI, de novo, é onde a gente encaixa todas as placas que não vêm com o computador. Então, Wi-Fi, GPU, que são placas de vídeo, que servem para conectar, que servem para rodar jogos pesados, rodar programas pesados, principalmente esses que processam imagem, esses que tem de edição de vídeo, tem também os de edição de foto, aquele Photoshop, tem um monte de coisa. Então, as placas de vídeo servem mais para isso. Aí, comentando sobre as placas de vídeo, as placas de áudio, que são... Todo computador tem áudio integrado, mas caso tu queira um áudio com uma qualidade melhor, tem várias opções no mercado, então elas são conectadas nesse mesmo slot PCI aqui. Então, tendo nosso computador montado, a gente tem que ter uma carcaça para ele, que é o gabinete. O gabinete serve basicamente para proteger os componentes do computador. Ele não tem nenhuma função, ele não tem uma outra função. Nele também vai ser onde a gente vai encontrar o botão de ligar do computador, o botão de reset. Então, ele é um componente que serve só para conservar os componentes, para conservar as outras peças ali dentro, para que a gente não encoste, não caia. Poeira até vai cair, mas para evitar também um pouco a sujeira se acumular, para a gente. Um HD, por exemplo, é uma peça bem sensível, então é importante estar bem presa, então a gente vai prender ali, então isso ajuda bastante. E daí, basicamente é isso. Tendo essas peças todas aí, a gente já conseguiu montar o nosso computador. Temos mais algumas perguntas ali. Vamos lá. Gestão de energia. Não entendi essa pergunta. Eu acho que eu sei o que é gestão de energia. Gestão de energia é aquele pop-out do monitor. Ah, tá. Quando ele desliga só assim. Isso aí é uma mensagem do monitor. Não tem nada a ver com o computador em si. Quando o teu computador está desligado, essa imagem fica aparecendo ali, independente se tiver um computador ou não ali, ele vai estar ali. A dúvida da caixa ali é sobre o adaptador ainda, se não funciona mesmo. Pois é. Algumas vezes vai funcionar, mas não é recomendado, porque em algum momento isso daí vai dar problema. Tu pode se ligar... Ele até vai funcionar, mas tipo, não é recomendado, né? E ele não vai funcionar da maneira correta. Ele não vai, por exemplo, se a tua placa de vídeo lá for bem potente, tu vai colocar um adaptador, uma hora ou outra a tua fonte vai queimar, ou algum outro componente da tua placa do teu computador vai queimar. Então é perigoso. Por isso que até que a gente não recomenda. São muito caras e tem que comprar uma fonte de energia bem boa, sabe? Bastante potência, com bastante selos de testagem. E pode danificar a placa de vídeo se a fonte não for de qualidade. O Léo também perguntou se os componentes cabem em qualquer gabinete. Normalmente, fonte cabe em todos os gabinetes. HD cabe em todos os gabinetes. O que a gente vai ter que prestar atenção é na placa-mãe. A gente vai ter vários tipos de placa-mãe. E os tipos que eu falo, elas não mudam muito. Basicamente é o tamanho. Então, a gente tem que ver o tamanho da tua placa. Eu até logo em seguida posso mostrar uma imagem para vocês ali, mostrando a diferença entre elas. Mas vão ter placas micro ATX, mini ATX e ATX. Então, tipo, é um pequeno, médio e grande, basicamente. Então, dependendo se o gabinete for muito pequeno, não vai caber uma placa ATX, por exemplo. Mas fonte é padrão, ela vai caber de qualquer forma. HD também é padrão. SSD, essas coisas, são padrão. Tá. Vamos para a parte ali que é a parte do painel frontal. Essa parte a gente já tem, nesse momento a gente já tem o nosso computador todo montado, inclusive os componentes estão dentro do gabinete já.
a gente precisa ter o botão de liga dele. O botão de liga, ele é um desses cabinhos aqui. Aí, ali no gabinete, a gente sempre normalmente tem uns LEDzinhos, que é umas luzinhas para mostrar que tá ligado. A gente tem 2 botões também, o botão de liga e o botão de reset. Então, esses fios aqui que fazem a ligação desses botões. Na tua placa-mãe ali, vai ter isso escrito, normalmente. Então, por exemplo, é só colocar, por exemplo, esse aqui, ó, o Power SW, no lugar onde está escrito Power ali, no caso PW. Então, inclusive essa aqui tá até montada errada, eu acho. Não tá certo. Mas basicamente é isso. É só encaixar no local onde está escrito o nome. Não tem muito mistério, não. Logo em seguida, também na parte de montagem, a gente vai ver que isso daí é bem tranquilo também de montar. Parece que é um monte de fio, mas é tranquilo também de se achar. Ali a gente consegue ver mais perto ali também. Além do botão de liga, do botão de reset, dessas luzinhas, normalmente a gente tem entrada de fone ali no gabinete. E as entradas USB. Elas também têm um local adequado para colocar. Normalmente o USB e o áudio frontal ali, eles vêm nesses conectorzinhos aqui inteiros, eles não vêm com um cabo solto. Então não tem mistério, é só conectar onde ele só vai encaixar de uma maneira e ele só vai ter um lugar onde ele vai poder ser conectado. Então não tem mistério. Fazendo isso, tu já tem o teu computador montado. Aqui a gente não chegou a comentar, mas também, agora que a gente tem o cabo, agora que a gente tem o computador todo montado, a gente tem que pôr o cabo de força, que vem normalmente com a fonte. O cabo de força tem que ser conectado na fonte. Aí a gente pluga na tomada e beleza. Agora é só apertar o botão de liga e fazer o que a gente bem entender. Então, tendo isso aí, a gente já tem o nosso computador montado e a gente vai para mostrar agora mais na prática como é que a gente monta esse computador. Eu queria só saber se vocês têm alguma pergunta antes disso. Senão, eu já vou passar o vídeo. Tá. Bom, eu vou passar então, porque o nosso vídeo tem uns 15 minutos, então a gente tem que... A gente tem 30 minutos de aula, hein? A gente tem... Mas então a gente apresentou as peças principais. Essas são tudo que vai no computador. Tinha um cachorro agora há pouco incomodando. Deixa eu tirar o microfone. Tá, vamos lá. Beleza, então a gente vai começar a parte de montagem. Depois vocês vão poder ver esse vídeo aqui. Ele tá no YouTube, não é mistério para ninguém. A gente postou ele lá no Classroom. Se quiserem ver, está lá, é só acessar o Classroom. Quem já tem acesso lá também, quem não tem, a gente já mostrou ali como é que faz. Então, vamos lá. O Bruno não conseguiu acessar, não recebeu o e-mail, Bruno? Pode mandar para a gente de novo outro e-mail, qualquer coisa. Tá. Depois no WhatsApp a gente resolve isso aí. Pode ser? Tu tá no grupo do WhatsApp, Bruno? Eu não tenho permissão. Tá, a gente vai dar um jeito nisso aí. A gente resolve. Eu mandei o link ali do grupo do WhatsApp, é só chamar. Tá. Vou mandar o código de novo para vocês. Tá. Acho que a gente pode começar então essa parte do vídeo, né? Pode começar. Tá bom, então vamos lá. Aqui no vídeo desse cara aqui, ele foi lá, comprou umas peças e ele escolheu montar um computador da AMD.
Então, ele comprou uma placa compatível com... Esse aqui é um socket da AMD. Ele comprou um processador da AMD que cabe nesse socket aqui, que é compatível com esse socket. Comprou, enfim, comprou o computador inteiro. Comprou memória RAM, comprou um HD, comprou tudo que é necessário, o básico. Então, a gente vai ver como é que ele faz para montar. Então, primeiro de tudo, ali, como vocês podem ver, ele está apontando para tudo ali. Mas a ideia é o encaixe do processador. Aí, para encaixar o processador ali, vocês vão ver que ele vai puxar uma travinha. Deixa eu só colocar um pouco mais devagar para eu conseguir falar. Deixa eu ver. Essa trava ela serve para prender o processador ali. Ele não é só jogar ele ali em cima. Então, ali também ele mostrou que tem um lado certinho de encaixar. Os processadores eles têm uma marcação neles e tem uma marcação no socket também. Ele só vai encaixar de um lado. Então, ele não tem que fazer força. Vocês podem ver que ele só caiu no lugar dele ali e daquele jeito ele fica. Aí vocês vão fechar a trava. E agora o próximo passo é a parte de refrigeração do processador. Uma coisa que é importante falar é que vocês não precisam comprar cooler separado do processador se vocês não quiserem. Hoje em dia, todos os processadores vêm com cooler. Quando tu comprar um processador, sempre vai vir. Exceto quando tu vai comprar um processador um pouco mais caro. Normalmente, esses processadores mais caros, o pessoal não usa o cooler que vem com o processador. Então, o pessoal parou de vender o processador junto com o cooler. Então, esses mais caros não vêm, normalmente. Aí entra a parte da pasta térmica também. A pasta térmica, vocês vão pingar uma gotinha ali em cima do processador. Tem gente que espalha, tem gente que não espalha, tem gente que passa com o dedo, tem gente que passa com a chave de fenda. Normalmente, ponho uma gotinha assim no meio também. E aí, vocês têm que, na hora de encaixar o cooler, vocês prestem atenção só no tamanho do fio ali do cooler. Vocês encontrem, antes de qualquer coisa, encontrem o local onde vai ser conectado o cooler na placa, se o fio alcança. Porque às vezes o fio é meio curto e ele não vai alcançar ali. Então, ele vai ter um local específico para conectar. Se vocês forem na placa de vocês, sempre vai ter escrito ali no conector. O nome é CPU FAN. Ali vocês podem procurar ali. Se vocês pegarem o computador, vai estar escrito ali. E também, de novo, se vocês forem pela tentativa e erro, esse conector do cooler ele só vai encaixar em um lugar. Então, obrigatoriamente vai encaixar no lugar certo. Então, depois de fixado o cooler, a gente vai para a parte de memória. Aí entra a parte da memória que a gente comentou antes. Essa memória dele ali, como a gente consegue ver na placa, está escrito ali, ó, é DDR4. Ela é do modelo mais novo. Então, ele precisou comprar memória também desse mesmo tipo, DDR4. Para encaixar a memória ali, ele pega e escolhe o lado certo. E aí, na hora de encaixar, ele só empurra para baixo até que as travas fechem. Normalmente o pessoal fala, empurra até ouvir o clique. Não precisa fazer muita força. Ele vai fazer o barulhinho ali e ele vai encaixar, não tem mistério. A parte de montagem é isso. Aí, ele vai para a parte do gabinete. Ele já vai querer encaixar tudo dentro do gabinete. Ali, eu queria comentar com vocês. Vocês veem que tem já alguns parafusinhos ali com as furações. Essas furações, elas servem justamente para
que tu parafuse a tua placa-mãe. Aí vão ter vários tipos, vários tamanhos de placa-mãe. Em algumas delas, de repente, tem que trocar esse parafuso de lugar, porque pode ver, tem vários outros furos. Mas dá para fixar a placa-mãe de qualquer forma aqui. E ela normalmente fica perto dessa abertura aqui, porque senão tu não vai conseguir acessar a parte traseira ali, que é onde tu encaixa os cabos do monitor e tudo mais. Enfim, monitor, USB, mouse, teclado. Então, a gente vai ver ele montando ali. Tá. Aí, isso que está na mão dele, a gente chama de espelho da placa-mãe. Essa pecinha aí, ela vem quando tu compra a placa-mãe. E ela serve para encaixar ali na parte traseira do gabinete. Essa parte traseira, essa pecinha aí, ela serve justamente até para te ajudar a fixar a placa-mãe. Mas o principal uso dela é para que não entre sujeira para dentro do teu gabinete. Ela serve também para proteger de tu não encostar ali, de evitar de entrar poeira. Vai entrar poeira no teu computador, mas aquilo ali ajuda muito a diminuir a entrada de sujeira ali. Ele está mostrando ali o local da furação dos parafusos ali também, da placa-mãe. Esse gabinete ali, ele é um gabinete mais cheio de frescura, assim, ele é um gabinete gamer, como o pessoal gosta de falar. Então ali tem um lado certo para encaixar a fonte e tudo mais. Mas normalmente nesses gabinetes mais simples a gente encaixa a fonte em cima e tu pode encaixar usando só um lado ali. Ele não precisa nem desmontar esse lado traseiro da placa ali, do gabinete que nem ele fez. Aí, bom, a fonte é presa ali por 4 parafusos e normalmente as fontes têm uma chavezinha de liga e desliga e ali o local onde a gente põe o cabo de força, que eu comentei com vocês. E a voltagem também, né? Algumas não são bivolt, como essa fonte é, aí tem que ficar atento. Algumas vão ter a chavezinha para ligar, para trocar a voltagem da fonte aqui manualmente. Hoje em dia, normalmente as fontes são bivolt, então não vai ter perigo tu ligar ela independente da tomada. Então, mas é sempre legal tu dar uma olhada antes para não ter esse problema. Porque se tu ligar uma fonte 110 numa tomada 220, ela queima na hora, não tem nem o que tu fazer, ela queimou, basicamente é isso. Então vamos para a parte em que ele passa os cabos ali, tá? Ali ele mostra de novo ali, ó. Tá? Só que agora sem ser na foto ali, ó. Esse é o conector 24 pinos, aquele que eu comentei. Esse conector maior é para alimentar a placa-mãe. E esses conectores aqui, de 4 pinos, é o que eu comentei também, que ele serve para alimentar o processador ali. Pode ver que essa fonte aqui é daquele tipo que eu falei, que ela já é mais moderna e ela vem com uns 8 pinos já. Para caso tu tenha uma placa-mãe que gaste mais energia, tu já tem a opção de poder usar essa placa. Então, vamos ver ali. Ali dá para ver direitinho onde encaixa. Normalmente, esse conector ali esse conector da placa-mãe ali de energia, ele vai estar bem no canto ali. Então, ele normalmente é nessa parte aqui do computador. Dificilmente alguma placa vai ter em outro local. Então, se vocês não acharem, não estiver achando, normalmente ele fica nesse canto aqui. Ele é o que alimenta toda a placa-mãe. Aí, agora ele vai encaixar a parte ali de alimentação do processador.
essa parte de alimentação do processador, ela é meio que não tem um local certo. Em todas as placas quase que eu vi é diferente o local. Então, normalmente ele é o de 4 pinos que eu falei. Então é só vocês procurarem na placa ali. Essa placa dele, inclusive, ela usa o de 8 pinos ali, como eu falei. Tá. Aí, nesse computador, ele optou por usar o SSD. O SSD dele é um SSD de um tipo diferente, inclusive. Não consigo mostrar para vocês. Tá. Aqui. Bom, o SSD, ele é uma... Ele é do tamanho de um celular, mais ou menos. Ele é uma... Ele é bem levezinho e tudo mais. Ele parece um cartão de memória gigante. Tá. Aí, como eu comentei com vocês, esse é o conector de alimentação. Ele vai encaixar também nos HDs. E ali o cabo SATA. Esses cabos todos que eu estou comentando com vocês, os cabos de energia, eles normalmente vêm com a fonte. Então procura no meio desses cabos da fonte ali que vai ter. Já o cabo SATA, ele normalmente vem dentro da caixa da placa-mãe, esses cabos SATA. Toda placa-mãe que tu comprar vai vir com cabo SATA. Então, ali, como eu comentei com vocês também, ele está falando sobre a conexão USB da frente do gabinete ali. Então, a essa altura do campeonato, ele já pôs todos os componentes do computador, todos que são necessários. Já colocou a fonte no lugar, já colocou o processador e cooler, já fixou bem a placa-mãe no gabinete. Já está com tudo no seu devido lugar. Aí agora ele vai para a parte do gabinete. Normalmente a gente deixa por último. Então, ali, como vocês podem ver, o USB é um conector inteiro. Esse conector azul é o USB. Esse conector azul aqui, ele é um USB mais moderno, ele é o USB 3.0. Então, alguns gabinetes mais novos têm esse conector. Normalmente ele é de cor diferente. Até no gabinete ali, na hora que vocês forem conectar alguma coisa, vocês vão ver que o conector 3.0 é azul. Aqui, daí, a gente tem o conector USB 2.0, que é o mais comum de todos, que é o que quase sempre existiu. E ali também a parte de áudio que eu comentei. Esses plugs são inteiros. E aí tem a parte também do painel frontal, que é a parte dos LEDs ali, do botão de liga. Então ali ele vai encaixar. Lembrando que ali tem 2 lugares para encaixar nessa placa dele ali. Então, aqui tem um, ali está até escrito F-USB, que é de front USB. Aqui tem um lugar e aqui tem outro. Ele poderia ter encaixado no outro? Poderia. Então, independente, qualquer um dos dois que tu plugar vai funcionar. Só o USB 3.0, ele tem um conector daí especial para ele. Ele é diferente já de propósito para que ninguém consiga encaixar errado. Aí, a gente vai para a parte do painel frontal, que a princípio é mais complexo. Aí, tem um esquema de ligação. Eu cheguei a comentar com vocês ali. Eu até comentei que normalmente painel frontal vai ter escrito na placa o esquema e tudo mais. Mas algumas placas não vão ter ele escrito. Então, de novo, vamos para a internet e vamos procurar o esquema de ligação de painel frontal. Tem meio que um padrão para isso. Mas o ideal é que vocês vão lá no site do fabricante,
digamos lá, comprei uma placa da Gigabyte. Daí eu entro no site, vou lá no Google e pesquiso lá, Gigabyte e o modelo. Vou no site do fabricante, vai ter meio que um manual lá. E aí lá vai ter esse esquema de ligação aqui. Então, vocês é só seguir esse esquema aqui que vocês vão conseguir ligar o botão tranquilo. Talvez essa seja a parte mais complicadinha assim, da montagem. Ele vem realmente meio solto ali, mas não tem muito mistério. Ali ele vai prender cabo e tudo mais. Aí é a parte mais estética da coisa, não vai mudar muito, não vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas basicamente é isso para a gente montar o computador. Eu não sei, tu tem alguma coisa para comentar, Anderson? Não, é isso mesmo. Escrito, que eu não tenha descrito, que eu não tenha falado. Escreveu tudo muito bem. Aí ele começa a colocar as coisas que não são mais tão necessárias assim. Ele vai colocar uma placa de vídeo. Então. Isso. Só com o que a gente tem aqui já, dá para usar o computador tranquilamente. O computador vai funcionar. Assim, aí o próximo passo seria instalar um sistema operacional nesse computador. Então, depois de montar ele, a gente vem com o pendrive. Ou, sei lá, dependendo se for o caso, vai vir com CD de instalação do sistema operacional e vai instalar o sistema. Vai poder usar tranquilamente. Nesse caso, ele optou por colocar uma placa de vídeo. Provavelmente o foco dele vai ser jogar joguinho. Então ele vai precisar dessa placa de vídeo porque o processador dele não vai aguentar rodar os jogos mais pesados. Então a placa de vídeo ela é um segundo processador, só que ela serve para processar mais a parte gráfica. Então a parte de imagem fica com ela. Meio que ela alivia o serviço do processador nessa parte assim. Então ali a instalação em todos os slots PCI, elas vão ser assim. Basicamente, tu chega e pluga em cima. Igual um cartucho, é bem simples. Ali ele vai plugar. E eu quero mostrar para vocês também a parte de que até já perguntaram ali, inclusive. Ali ele encaixou a placa de vídeo. Vai ter um espacinho ali para prender com parafuso. O ideal é que ela esteja bem presa sempre também, porque, querendo ou não, é um componente sensível. E aí está a parte que comentaram de alimentação. Aquele último chicote de fios ali, com plug de 6 ou 8 pinos, ele serve para alimentar esse tipo de placa. Então, normalmente, a alimentação é na parte de cima das placas, ou então, às vezes, na lateral, embaixo, normalmente, tem a alimentação. Tem algumas placas que chegam a usar 12 pinos. Mas aí tem fontes que também têm mais capacidade que essa aqui. Consequentemente, quanto maior a capacidade da fonte, mais recurso ela vai ter. Então, ela vai vir com mais cabos, vai vir com mais conexões, tudo mais. Eu acho que sobre a montagem do computador, acho que é isso, então. Que é melhor mostrar o questionário para eles agora. Tem pouco, assim, só mais 9 minutos de aula. Pode ser. A gente mostra só o primeiro questionário, sem o desafio. Vamos lá. Essa não. Tá. A gente tá com bastante aluno agora Pois é, bastante. Classroom subiu. Deu uma diferença legal. Então, pessoal, a gente encerra essa parte do conteúdo aqui mesmo, hoje. A gente até tentou recapitular o conteúdo da aula passada, porque justamente a ideia é que vocês aprendam de verdade essa parte, porque isso aí é o mais importante de verdade. Então, vocês precisam saber montar computador, vocês precisam saber o que é cada coisa e para que serve. Então,
acho que essas duas aulas, se a gente conseguiu deixar isso um pouco claro, e caso não tenha deixado, eu queria que vocês perguntassem também. Tem o material de apoio, queria que vocês dessem uma olhada no material de apoio. A gente colocou aqui justamente para isso. E principalmente nessa parte de aula 2, depois vocês podem reassistir essa aula que a gente deu, mas a parte de material extra, esse vídeo que a gente assistiu e mais outro, a gente tem aqui também. Vocês podem, quem entrar lá no Classroom vai ter acesso a esse vídeo aqui, não tem sem mistério nenhum. Então, vamos comentar sobre a parte da atividade que a princípio vocês vão ter para fazer em casa. A gente tem um questionáriozinho aqui. Publicou já? Ou ainda não publicou? Não, ainda não. Tá. Eu não sei, tu quer falar enquanto eu publico? Pode ser. Tá. Então, mas é só, basicamente, é um questionário sobre o que a gente aprendeu nessas aulas agora. E é só responder lá, não precisam se preocupar com nota, qualquer coisa, só para ver, só para testar mesmo o seu conhecimento. Não vai ter nenhuma penalidade nem nada. Aí, no caso, na próxima aula a gente vai corrigir com todo mundo. Eu queria, de novo, comentar sobre o Classroom. De novo, eu peço que vocês entrem, eu peço que vocês deem uma olhada no conteúdo e eu peço que vocês façam esse questionário, que ele é meio que para saber que vocês estão fazendo o curso, sabe? Não é tanto pela função de nota, ou seja lá qual outro motivo, é mais para a gente saber que vocês estão aí, que vocês existem e que vocês estão fazendo o curso. Até na próxima aula a gente vai discutir sobre isso. Não tem problema se errar a questão, seja lá o que for, azar. A gente só quer comentar sobre o assunto mesmo e quer que vocês desenvolvam esse conhecimento que a gente está passando para vocês. Então, basicamente é isso. Pessoal, se vocês me derem um segundo. Pode falar. A gente queria agradecer em nome de toda a VOP aqui, do pessoal que participou da aula de vocês. Só para... Eu vou abrir a câmera aqui para... Deixa eu... Ó. Esse aqui é o pessoal, tá? De turma. Bastante gente. Ó, pessoal. Não sabia que era tanta gente. Tem bastante gente. Aqui é toda a turma. Sim, são. Nós temos 13 alunos. E eles fazem as aulas nas segundas e nas quintas, tá? E o pessoal tem uma base de conhecimento, só para vocês saberem, eu trabalho na área de tecnologia há 27 anos, hoje eu sou gerente de projetos numa multinacional e trabalho dentro da Dell também. Nossa, tá? Bem legal. Então, tudo que vocês passarem, agora mesmo a gente está aqui, ó, está repassando em logo, tá? A gente está desmontando a máquina e passando conhecimento para eles, tá bom? Nossa, muito bom. Muito obrigado. Então, até a próxima aula. Qualquer contribuição que você achar, é que a gente também começou a dar aula agora, é a nossa segunda aula. Bem novo nisso também. A gente gostaria de comentar sobre isso também. Nós somos novos professores também. Tá, tudo bem. Não se preocupem. A gente está ouvindo as aulas de vocês. Qualquer dúvida que eles tiverem, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Tá certo. Jonathan, então. Anderson, muito obrigado. Qualquer crítica, sugestão também. Obrigado. Tá bom, então pode. Valeu. Estão liberados. Depois eu vou mandar no grupo ali o meu contato, tá bom? Tá, a gente pode conversar assim, manda lá. Tá bom? Um abraço, gente. Então tá, um abraço. Tchau. Acho que agora ficou o pessoal do Alto Feliz. Também vou me despedir de vocês aí. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Dúvida. Aí é só responder lá o questionário para a próxima aula. E não tem aula segunda, né? Também vocês não vão ter aula segunda. A princípio o pessoal vai fazer feriadão.
e a gente volta na quinta. Até a gente deixou essa atividade para vocês fazerem em casa e tal, para pensar com calma, para depois vocês aparecerem na quinta com essa atividade pronta para a gente discutir daí. Mas, a princípio, por hoje é isso. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão aí, podem falar, sem problema nenhum. E caso não tenha nenhuma dúvida, podem ficar à vontade. Obrigado pela presença aí. Até a próxima aula, pessoal. Na quinta. Ah, tá. O áudio não, o microfone, né? Ah, pensei que estava com um problema de áudio e não estava escutando. Obrigado. Tudo bem? O pessoal tá com o celular, daí é só tirar dúvida pelo chat mesmo. Até. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Ô, Biguinho, eu vou encerrar... Bom, não precisa. O pessoal sai. Feio, eu me fudi muito, feio. Agora já gravei. Ô, Big, hoje... Encerra a gravação, burro. Hã? Encerrou a gravação?